Fala, galera! Hoje vamos dar continuidade a certo esclarecimento antes de entrarmos realmente na guerra do voto. Na verdade, ganhar um voto é uma guerra. Então eu quero alertá-los contra uma série de pessoas mau caráter ou às vezes inocentes úteis que lutam pelo seu voto de forma errada, te conduzindo para caminhos que você não deveria trilhar numa democracia. Mas, hoje, nós vamos falar sobre os três poderes. O que são os três poderes? Na nossa Carta Magna, e como eu já disse no vídeo anterior, ela sofreu influência do filósofo francês Montesquieu, e acabou por consagrar os três poderes. Então, ela dividiu o comando da nação por três poderes: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo, representado pelo presidente da República, é eleito pelo voto direto, secreto e universal pelos eleitores e ganha quem vencer o primeiro e segundo turno. Então, nós temos o seguinte: se nenhum candidato no primeiro turno não atingir 50%, mais um voto, nós vamos para o segundo turno. Aí, os pequenininhos se juntam toda contra o grandão. E quem abriga alguém acaba por ganhar, né? Muitas vezes, um candidato que ganhou com larga margem de votos o primeiro turno, mas que não atingiu 51 mais um voto, às vezes pode até perder para o outro, porque ele vai juntar todas as forças inimigas daquele candidato para lutarem contra ele. Então, é representado pelo presidente da República e por seus ministros. Isso na esfera federal. Na esfera estadual, são os governadores e os secretários os responsáveis. E na esfera municipal, prefeitos e secretários municipais. Convém ressaltar aqui, eu não esqueci, passou em branco, é que cada estado da federação ele tem sua própria Constituição, que regulamentam as leis estaduais. É o alicerce das leis estaduais. Então, mas acontece que nenhuma dessas Constituições pode estar em desacordo com a Constituição Federal. Quer dizer, os estados podem criar leis, desde que essas leis não firam o ordenamento jurídico federal. Então, é uma hierarquia. E os municípios, eles não possuem a Constituição, mas possuem a lei orgânica. A lei orgânica é a Constituição do município. O poder legislativo é representado pelo Congresso Nacional, exercido pelo sistema bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Quando essas casas se unem, ela forma o Congresso Nacional. Nos estados, ela é representada pelas Assembleias Legislativas e nos municípios pelas câmaras de vereadores. Então, o Poder Judiciário não é eleito. O Poder Judiciário tem os seus ministros indicados pelo Presidente da República, que são sabatinados e depois votados, se aceito ou rejeitado pelos senadores. Se aprovado pelos senadores, eles tomam posse. Então, ele não é um poder do povo, ele é um poder do poder. E por isso também ele detém na mão as últimas análises, as últimas decisões são dele. E chegou nele, tudo é irrecorrível. Então, quando chega nele, é a palavra final. Dada essa palavra final, só ele mesmo pode vir a modificar o seu ponto de vista. Seguindo nessa trilha aí, nós temos que saber que a justiça
é representado pelos tribunais superiores, né? E também pela Justiça Federal, a Justiça do Trabalho. Tem uma série de divisões, né? E nos estados, as federações, pelos tribunais de justiça, no qual são titulares os desembargadores de justiça. Para alimentar a justiça, é bom que se diga, existe um órgão de Estado que se chama Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal é aquele órgão de Estado que olha o interesse do povo e que também tem a obrigação de zelar pelos direitos difusos desse povo, o que dificilmente se vê acontecer, né? Mas que é uma obrigação dele. Ele apresenta ao Poder Judiciário, ele denuncia e o Poder Judiciário julga, após o debate entre defesa e acusação, né? A acusação tanto pode ser fortalecida por um outro advogado. Não é preciso que apenas o representante do Ministério Público apresente a denúncia, ela pode ser fortalecida por um advogado contratado pelas partes. Já a defesa não, a defesa é simplesmente feita pela pessoa que está sofrendo aquela ação, né? Então, assim que funciona, de forma os poderes da República. Eles são responsáveis por tudo que acontece nesse país e eu volto a dizer aos senhores, eles têm que seguir a lei. Eles não podem divergir do que está escrito na Constituição, nos códigos, nos decretos, nada disso. E como funciona? O poder legislativo, quando ele faz uma lei, o que ele faz? Ele faz a lei, depois de aprovado pela Câmara, é revisado pelo Senado. Se no Senado foi mudado alguma coisa, ele retorna novamente à Câmara e depois da tramitação feita, se for lei ordinária, ele é mandado ao presidente da República para sanção. Sancionada a lei pelo presidente da República, ele pode sancionar total ou parcialmente a lei. No Brasil, nós temos uma malandragem geralmente colocada por políticos corruptos, né, que chama de jabuti. Eles escondem uma lei, eles pegam uma lei muito boa e lá no meio eles põem um artigo quase que não dá para anotar para poder roubar, para poder assaltar o poder. Então isso se chama jabuti. Então o presidente da República, ele veta parcial, ou veta totalmente a lei, ou sanciona a lei, total ou parcial. Nesse caso, quando essa lei retorna à Câmara dos Deputados, eles vão poder derrubar o não veto do presidente. Então, eles terão que derrubar o veto do presidente. Outro poder da Câmara é para fazer, da Câmara e do Senado, é para fazer, para dar origem às PECs, né, que são modificações da Constituição. Ficando claro que a Constituição pode, sim, ser modificada, não no todo, mas em parte, mas se modificada, ela vai ser modificada na Câmara e no Senado. O presidente, nesse caso, das PECs, ele não se envolve, a não ser, muitas vezes, tentando influenciar a votação dos deputados, como forma de tentar melhorar aquela lei, ou até evitar que uma lei esdrúxula, uma lei que traz um atraso do país, que é uma lei de retrocesso, uma PEC de retrocesso seja aprovada. Então é isso. No próximo vídeo, nós iremos discutir a forma usada para influenciar seu voto. Então nós vamos falar sobre diversas coisas, inclusive algumas pessoas que são importantes, mas muito importantes
para a nossa diversão, para a nossa cultura, que são bons demais na sua profissão, mas são uma merda como político, não entendem nada de político e ficam querendo influenciar. Isso é o grande perigo. Nós não podemos nos deixar influenciar. Nós temos, sim, que escolher nossos candidatos, ir a fundo no passado e no presente dele, antes de dar o nosso voto. Porque depois que nós damos esse voto, ele é igual uma roleta russa. Você puxou o gatilho, meu filho, acabou, tá morto. Muito obrigado. Deem seu like ou dislike e voltaremos no próximo com os assuntos que estamos prometendo hoje. Obrigado pela atenção.